Ei, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de biologia sobre os vegetais? Então, tira o print aí rapidinho. Pessoal, nós vamos continuar então falando sobre os vegetais. Lá na aula online, nós começamos a falar das gimnospermas. Lembra que a gente falou que elas são os vegetais que realmente conquistaram definitivamente o ambiente terrestre, não se lembram? Pois é, por quê? Elas têm uma estrutura que briófita e pteridófita não têm, que é o tubo polínico, né? O túbulo polínico é aquela estrutura que vai conduzir o gameta masculino até o gameta feminino, tá? Além de todas aquelas outras características que a gente já falou na aula online. Delas serem vasculares, traqueófitas, fanerógamas. O que significa isso? Que elas têm flor. Como que chama mesmo a flor das gimnospermas? Estróbilo, ou a nossa famosa pinha, né? A semente, então elas são espermatófitas, elas têm semente, porém a semente desses vegetais são nus. O que significa isso? Que não são protegidas por um fruto, como a gente vai ver nas angiospermas. E aí nós vamos ver então o ciclo reprodutivo que eu fiquei de mostrar, a gente já falou na aula online, mas eu fiquei de mostrar uma figura para vocês sobre o ciclo reprodutivo das gimnospermas, ok? Então vamos lá ver o ciclo? Então, olha só, pessoal, eu quis colocar essa foto aqui antes da gente começar o ciclo reprodutivo das gimnospermas, só para mostrar para vocês quem é a flor da gimnosperma. Essa aqui é uma flor da gimnosperma, chamada de estróbilo. Cada lugarzinho desse aqui, ó, é onde você vai ter a formação do gameta masculino, se a flor for masculina, e do gameta feminino, se a flor for feminina, tá? É a famosa pinha. Lembra que eu falei que as mães usam essa estrutura para fazer o enfeite das mesas na época de Natal? Pois é, então é a nossa famosa pinha. Depois que ocorre a fecundação, aqui vai ser formado o pinhão. Quem que é o pinhão? É a semente, né? Muito conhecido na farofa, no churrasco, as pessoas usam o pinhão para fazer a comida, ok? Então vamos lá para o ciclo reprodutivo das gimnospermas. Lembrando que gimnospermas são os pinheiros. Então aqui eu tenho um esporófito adulto, que é 2N, sempre 2N. E aqui nós temos os gametófitos haploides. Lembram? Então eu tenho o estróbilo masculino, que é a flor masculina, o estróbilo feminino, que é a flor feminina. Lá dentro do estróbilo, nós temos os microsporângios. Quem são os microsporângios? Cada uma dessas coisinhas aqui, ó, nesses lugares aqui, eu tenho vários microsporângios. É a célula mãe do micrósporo, que é o gameta masculino. Então, se é a célula mãe, ela vai ser 2N, a célula. Ela vai sofrer meiose e formar os grãos de pólen haploide, os grãos de pólen alados. Lembra que eu falei com vocês? Então, aqui eu tenho vários grãos de pólen formados por meiose. No estróbilo feminino, também cada local desse, tá aqui, nós temos a célula mãe do gameta feminino, que é o megasporângio. A célula mãe também é diploide, também é 2N. Ela vai sofrer meiose e originar 4 células, estão vendo aqui? Essas 4 células, 3 vão degenerar. Apenas uma é que vai vingar e formar o gameta propriamente feminino, tá? Então, eu tenho aqui o gametófito feminino, lá dentro nós temos a oosfera. O que vai acontecer? Quando o grão de pólen for levado pelo vento, por isso o grão de pólen é alado, ele vai cair no estigma da flor feminina e vai fecundar quem? A oosfera. Quando ocorrer a fecundação da oosfera, nós vamos ter um negócio chamado embrião.
célula N do grão de pólen mais célula N da oosfera, eu tenho um zigoto 2N. E essa estrutura que vai nutrir o embrião até que ele consiga desenvolver a sua primeira raiz e a sua primeira folha, a gente vai chamar de endosperma. Nas gimnospermas, tanto o embrião quanto o endosperma, que forma a semente, são diploides, ok, pessoal? Essa semente, então, cai no chão, vai germinar, formando a raiz e a folha, começa a fazer fotossíntese sozinha, e aí, então, ela vai originar um novo esporófito maduro, ou seja, um indivíduo 2N diploide. Entendido, pessoal? Então, vamos voltar agora para a nossa angiosperma. Gente, entenderam então o ciclo das gimnospermas? Pois é, vocês viram, elas têm a semente, portanto são espermatófitas, mas elas não têm um fruto protegendo aquela semente, ok? Terminamos então as gimnospermas, vamos entrar nas angiospermas, nosso último grupo dos vegetais. O que significa angiospermas? Espermas, vocês já sabem, sementes. Anjo, vaso. Então eu tenho um vaso protegendo essa semente. Mas que vaso é esse? O fruto, tá? Então eu tenho um fruto agora que vai proteger a semente. A semente carrega quem? O embrião. Então ele está bem protegido pelo fruto. Quais outras características estão presentes nas angiospermas? Então vamos lá. Elas são vasculares. O que significa vascular ou traqueófitas? Significa que elas apresentam vasos condutores de seiva. O xilema, que vai da raiz para a folha, conduzindo seiva bruta. O floema, que vai da folha para as raízes, conduzindo seiva elaborada. Elas são fanerógamas. Isso é muito importante porque agora elas têm uma flor, assim como as gimnospermas. Porém, vocês se lembram da flor das gimnospermas, do estróbilo? Ele é marrom, ele é sem cheiro, então ele não é atrativo para animais polinizadores. As flores das angiospermas, elas já são coloridas, elas são cheirosas e isso chama a atenção de outros animais. Então, além do vento, que faz a polinização aqui de alguns vegetais, nós temos a participação de vários animais fazendo essa polinização, justamente pela flor ser cheirosa e colorida. E também o fruto, né? Depois que ocorre a fecundação e aí tem a presença do fruto, esse fruto é mais um chamativo para que os animais agora venham comer esse fruto e ajudem a dispersar as sementes das angiospermas, ok? Lá nas gimnospermas a variedade é muito pequena porque não tem essa atração com relação à semente, cor ou cheiro da flor, ok, pessoal? Elas são sifonógamas. O que significa isso? Possui o tubo polínico, que é aquela estrutura que vai conduzir o gameta masculino até o gameta feminino. Definitivamente ambiente terrestre conquistado, certo? Desde gimnospermas. Espermáfitas, a gente falou, elas têm semente, porém agora essa semente ela está protegida por um fruto, tá legal? Gente, então vamos falar agora da flor, né? A flor, eu já falei, ela é colorida e cheirosa. E isso faz com que vários animais sejam atraídos para fazer a polinização. Daí, o maior número de vegetais que tem no planeta serem representados pelas angiospermas, ok? Então vamos lembrar, as briófitas são os musgos e as hepáticas. As pteridófitas são as samambaias, o samambaia-açu e as avencas. As gimnospermas, os pinheiros, os ciprestes. E as angiospermas? Olha a quantidade de exemplares que a gente tem. A rosa, o milho, o abacaxi, o morango, a grama, a cana, o bambu, o eucalipto, né? Então eu tenho aí um monte de representantes de angiospermas, justamente pelo fato delas terem mais agentes polinizadores. Eles polinizam e ajudam na germinação, né? Em espalhar as suas sementes, ok? Então vamos acompanhar agora a figura que eu vou mostrar para vocês da flor de uma angiosperma.
Aqui, gente, essa é a flor das angiospermas. Aqui eu representei uma flor que é monóica. O que significa uma flor monóica ou monóclina? Significa que ela tem o aparelho reprodutor feminino junto com o aparelho reprodutor masculino, ok? Nas angiospermas a gente vai ter flor que só tem o aparelho reprodutor masculino, que só tem o aparelho reprodutor feminino, ou como essa que eu estou representando aqui para vocês, que tem os dois aparelhos reprodutores, tá? Gente, as flores, elas são compostas por dois verticilos. O verticilo floral e os verticilos reprodutores. O verticilo floral, ele é dividido em dois tipos. Esse aqui, que é o verde, mostrando as sépalas ou o cálice, tá? O conjunto de várias sépalas é chamado de cálice. Ele serve para proteger o aparelho reprodutor. E o verticilo floral aqui das pétalas, que é a corola, tá? Então nós temos o conjunto de várias pétalas, a gente tem a corola. O conjunto de várias sépalas, a gente tem o cálice, tá legal? O pedúnculo é aquele cabinho que vai ligar o vegetal, o esporófito ao gametófito. O receptáculo é aqui a base de onde vai começar propriamente o aparelho reprodutor dessa planta, ok? Desta flor. Então, nós temos aqui o cálice, formado pelas sépalas, e a corola, formada pelas pétalas, chamados de verticilos florais. O verticilo reprodutor, nós temos o estigma, ou o gineceu, né, que é o aparelho reprodutor feminino, as anteras, que são os aparelhos ou os androceus, que é o aparelho reprodutor masculino propriamente dito. Aqui, ó, a gente tem uma lente de aumento para mostrar apenas uma antera. Então, eu tenho a antera, onde vai ter a formação do grão de pólen, e o filete, que é onde vai se ligar aqui, ó, na flor. São esses cabinhos que vão ligar a antera até a flor, ok, pessoal? Separado aqui também a gente tem o aparelho reprodutor feminino, que é o gineceu. O aparelho reprodutor feminino, ele tem um estigma, que é o local onde o grão de pólen vai cair, o estilete, que vai ligar o estigma até o ovário, essa parte mais gordinha. O ovário, lá dentro, nós temos o gameta reprodutor feminino, que é a oosfera. Entendido, gente? Androceu, aparelho reprodutor masculino, formado pela antera e pelo filete. Gineceu, aparelho reprodutor feminino, formado pelo estigma, estilete, ovário. Lá dentro do ovário nós temos a oosfera. Lá dentro da antera vão se formar os grãos de pólen. Só aproveitando, quando o grão de pólen cai aqui, ó, no estigma da flor feminina, eu vou ter a formação do tubo polínico. Então vai ocorrer várias mitoses aqui no núcleo germinativo e eu tenho um canal que vai conduzir um outro núcleo germinativo até a oosfera. Entendido, pessoal? Então, agora vamos para o ciclo reprodutivo. Então, vamos ver agora a reprodução no gameta masculino, a produção do gameta masculino nas angiospermas, ok? Aqui, ó, nós temos o androceu, e o androceu, ele tem a antera. Dentro da antera vai ocorrer a formação do grão de pólen. Então, nós temos a célula-mãe do grão de pólen, que é o microsporângio, o microsporângio. Ele vai sofrer meiose, formando os micrósporos, que vão se fundir, originando o grão de pólen. Lá na outra figura, nós já vimos a formação dessa estrutura, que é o saco embrionário, que aconteceu lá no ovário do gineceu. Então, o que vai acontecer quando o grão de pólen agora cair aqui no estigma do gineceu, ou seja, da flor feminina? Quando ele cair, vocês conseguem perceber um tubo branco aqui nessa foto? Pois é o núcleo do tubo polínico. Assim que o grão de pólen cai, esse núcleo começa a sofrer mitoses e formar esse canal.
Esse canal vai servir para conduzir os núcleos espermáticos até a oosfera e os núcleos polares. Então aqui, ó, nós temos 2 núcleos espermáticos, um deles vai fecundar a oosfera, e aí a gente vai ter núcleo espermático N mais a oosfera N fecundada da embrião, que tem ploidia 2N. O segundo núcleo espermático, ele vai fecundar os núcleos polares. Vocês se lembram que são em número de 2. Então, eu tenho N de um núcleo polar, mais N do outro núcleo polar, mais N do núcleo espermático. Ou seja, eu vou ter uma estrutura formada após a fecundação triploide. Quem que é essa estrutura? É o endosperma. Então, gente, 2 coisas aqui nas angiospermas que vocês não podem se esquecer. Ocorre dupla fecundação, então ocorre a fecundação da oosfera e ocorre a fecundação dos núcleos polares. O endosperma é triploide, enquanto que o embrião é diploide. Endosperma mais embrião vai formar quem? A semente. Essa semente, então, ela pode cair num terreno fértil e começar a germinar na primeira raiz e na primeira folha. A partir desse momento que ela tem a raiz e a folha, ela começa a fazer fotossíntese e o endosperma, então, regride. Ela, então, vai desenvolver, originando um novo esporófito diploide. No esporófito, na época de reprodução, vai desenvolver os gametófitos, que são as flores. Então, vamos só relembrar. Se caso esse esporófito for uma jabuticabeira, então o esporófito é o pé da jabuticaba. Na época da reprodução da jabuticaba, nós vamos ver um pé de jabuticaba repleto de flores. E essas flores, então, são os gametófitos. Após a fecundação, as flores vão dar lugar ao fruto, porque ela foi fecundada, as pétalas caíram, os aparelhos caíram, ficaram apenas quem? O ovário, ficou apenas o ovário. Esse ovário desenvolveu e formou um fruto chamado jabuticaba, caso esse esporócito seja de jabuticaba. Entendido, pessoal? Ok, então. Gente, entenderam o ciclo reprodutivo? Então, olha aqui, ó, eu coloquei aqui o que eu quero que vocês deem ênfase e não se esqueçam. As angiospermas, elas possuem o fruto porque elas têm dupla fecundação. Então, vamos lembrar, os núcleos polares mais o grão de pólen, endosperma triploide. Oosfera mais o grão de pólen, embrião diploide. Aqui, ó, é triploide por quê? Porque são 2 núcleos polares mais o N do núcleo espermático do grão de pólen, então eu tenho 3N. Aqui é o N da oosfera mais o N do núcleo espermático do grão de pólen, eu tenho o embrião 2N. O embrião 2N mais o endosperma 3N, eu vou formar a semente. Ok? Gente, como as angiospermas, elas têm flores coloridas e cheirosas, além do vento, elas podem ser polinizadas por insetos, morcegos, aves. Então, existem outros animais que participam dessa polinização. E também da distribuição das sementes dessas plantas, ok? Lembra que eu falei? Eles comem o fruto, podem levar esse fruto para lugares bem longe da planta mãe, eles defecam, liberam a semente e aí essa semente vai germinar longe da planta mãe, ok? Quando a polinização ocorrer pelo vento, a gente chama de anemofilia. Quando ela ocorre pelo inseto, a gente chama de entomofilia. Se for por morcegos, quiropterofilia. E pelas aves, ornitofilia. Ok, pessoal? Lembra também que aquela flor que eu mostrei para vocês era uma flor que tinha aparelho reprodutor masculino e feminino na mesma flor? Pois é, quando você tem
tanto aparelho reprodutor masculino e feminino na mesma flor, será que é viável, será que é legal que essa flor seja fecundada por ela mesma? Que o grão de pólen formado nessa flor fecunde a oosfera dessa mesma flor? A gente já sabe que não. Por quê? Vai diminuir a variabilidade genética e, evolutivamente falando, isso não é interessante para a angiosperma. Então, o que acontece? Quando você tem uma flor que é monóclina, com os dois aparelhos reprodutores, nós vamos ter um negócio chamado dicogamia. O que significa isso? Significa maturação em épocas diferentes. Então, o gineceu, ele está pronto para reproduzir, o androceu não está. Ou vice-versa, o androceu, ele está pronto para produzir o grão de pólen, enquanto que a oosfera não está, ok? O que acontece? A gente vai ter a protandria, pró de primeiro, andros de masculino. Então, primeiro amadurece o androceu, depois o gineceu. Ou em outras flores a gente pode ter a protoginia. O que significa isso? Proto primeiro, gine de gineceu. Primeiro vai ser o gineceu, depois vai ser o androceu. Ok, pessoal? E aí, a gente tem uma outra forma também, que é o gineceu, ele ser maior do que o androceu. Quando o gineceu ele é maior do que o androceu não consegue, né, levar o seu grão de pólen até o estigma da flor feminina. Esse fenômeno, quando o androceu ele é menor do que o gineceu, a gente chama de ercogamia. Tá legal, pessoal? E a classificação? As angiospermas, elas são classificadas em duas classes, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. A diferença entre as duas, eu vou mostrar agora para vocês numa outra figura, ok? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, nós temos todas as representações das monocotiledôneas, aqui embaixo das dicotiledôneas, tá? Lembra que a terminologia eu significa as verdadeiras dicotiledôneas, mas só dicotiledôneas tá ok. Lá na semente, lembra que eu falei, ela tem um cotilédone só, ou ela tem dois cotilédones. Quando a gente tem isso nas mãos, por exemplo, um milho e um feijão, se vocês perceberem na semente do milho, não tem aquela linhazinha que separa um lado do outro da semente de milho. Então, essa semente, ela tem um cotilédone só, ela é uma monocotiledônia. No milho, vocês já repararam que às vezes a gente consegue até parti-lo ao meio de forma igual? Aí, quando você tem aquelas duas partes, eu tenho dois cotilédones, por isso dicotiledônia. E existem outras estruturas nesse vegetal que vai fazer com que elas sejam classificadas de formas diferentes também, que é o que? A folha. Olha, as nervuras das folhas das monocotiledôneas a gente chama de nervuras paralelas, elas são paralelas. As nervuras da folha da dicotiledônea, elas têm radiações, elas são radiadas, estão percebendo? No caule, nós temos o crescimento sem crescimento secundário, né, nas monocotiledôneas. Nas dicotiledôneas, a gente tem um caule podendo ter um crescimento secundário. A raiz das monocotiledôneas, ela é fasciculada, ou a famosa cabeleira. O que significa isso? Todas as raízes crescem em tamanhos iguais, não tem uma maior que a outra. No caso das dicotiledôneas, você tem uma raiz pivotante ou principal, que é a maior, e várias raízes secundárias, menores, tá? Então, eu tenho uma raiz principal. Um exemplo muito legal para vocês perceberem aqui é a cenoura. Às vezes, a gente vai comprar a cenoura e tem até umas raízes na cenoura, né? A cenoura em si é a raiz pivotante, ou seja, a raiz principal. E aquelas raízes pequenininhas são as raízes secundárias, ou seja, a gente quando come cenoura, estamos comendo a raiz pivotante das dicotiledôneas. Aqui nos vasos condutores,
o xilema e o floema, nas monocotiledôneas, eles ficam dispersos, enquanto que nas dicotiledôneas, eles formam feixes vasculares, normalmente com o floema do lado de fora desse círculo e o xilema do lado de dentro desse círculo, tá? Lembra que a gente consegue até mencionar a idade de uma árvore quando você tem aqueles vários ciclos. Então eu posso contar aqueles riscos no tronco da árvore, cada risco daquele significa uma idade do vegetal, ok? As flores das monocotiledôneas a gente chama de trímeras. O que significa isso? Elas estão em conjuntos de 3, aqui ó, 1, 2, 3, ou em múltiplos de 3, 6, 9, 12 e assim vai, tá legal? As flores das dicotiledôneas, elas são em múltiplos de 5 ou em número de 5. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ou eu tenho 5, ou eu tenho 10, ou eu tenho 15. Então, ou são 5 ou múltiplos de 5, ok? Então, todas essas características aqui, elas servem para a gente diferenciar as monocotiledôneas das dicotiledôneas. Ok, pessoal? Pois é, e agora a gente na próxima aula, nós vamos falar então dos frutos, né? Deixa eu só dar uma introdução rápida aqui para vocês. Os frutos nas angiospermas, eles são frutos da fecundação, lógico, e eles podem ser de verdadeiros ou falsos, os famosos pseudos frutos. Os frutos verdadeiros, eles são originados do desenvolvimento do ovário da planta. Então, quando ocorre aquela fecundação que a gente viu dos núcleos polares e da oosfera, as pétalas, os aparelhos estigma, estilete, antera, filete, tudo vai cair e o ovário do vegetal vai se desenvolver, por exemplo, numa laranja. Isso é um fruto verdadeiro. Ou então, eu tenho o desenvolvimento, por exemplo, do pedúnculo do vegetal, que é ali onde a flor vai nascer. Aí eu tenho um tipo de fruto chamado de pseudofruto. Um exemplo pode ser a maçã, tá? Então, os frutos verdadeiros, eles são originados de qual parte do vegetal? Do ovário. Os frutos falsos, aí nós vamos ver depois, eles podem ser inflorescências, infrutescências, ok? Então, eles são originados de outras partes que não são o ovário, que não é o ovário verdadeiro. Tá legal? Eles são chamados de pseudos frutos. Entendido, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí as angiospermas. Tchau para vocês, estudem biologia e até breve, se Deus quiser.